permaneçam firmes no Senhor. Filipenses 3, 20 e 21. Vimos aí nos últimos dias que Paulo está tentando mostrar as vantagens da vida cristã para os filipenses e que eles não deveriam se importar com o que aqueles falsos crentes estavam colocando na cabeça deles. Paulo vai mostrar para eles que é importante a gente se alegrar, é importante a gente ser feliz na vida cristã, porque não é nossos méritos que vão nos dar a salvação, mas são os méritos de Cristo. Então, por causa dele, nós devemos ser felizes. E aí, Paulo também vai dizer, em Filipenses 3, 20 e 21, a nossa maior motivação. Qual é o nosso ponto de chegada? Qual é a nossa linha de chegada para todos nós basearmos a nossa vida cristã olhando para esse ponto? Então vamos aqui. Diz o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Olha aí. Então essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza de que ele virá, nos transformará e nos levará. Ele não vai nos levar do jeito que nós estamos, ele não vai carregar para o céu as pessoas com as doenças que ainda têm, com as deformidades que ainda têm. Ele vai transformá-las por completo. Para colocar uma coroação, um ponto final em todo esse processo de purificação, de santificação que nós temos hoje, ali vai ser como se fosse a colação de grau, a formatura. A partir daquele momento, todas as suas lutas vão chegar ao fim, todo o seu esforço que a gente tem nessa vida aqui vai encontrar o seu clímax, e nós vamos receber ali a recompensa, o galardão, por todos esses anos de trabalho, por todos esses anos de luta, de sofrimento, de abnegação, de esforço que nós temos hoje na igreja, na vida cristã individualmente. Ali vai ser a coroação disso. Então, ao contrário dos inimigos da cruz, que só pensam nas coisas terrenas, só puxam para as coisas daqui de baixo, e tem como Deus o próprio ventre, como nós vimos aí no verso 19, né? Então, a cidadania do cristão está no céu e o seu governante é Jesus. Então, o cristão de verdade, ele vive, o objetivo dele é o céu. Ele vive focado nas coisas do céu. Tudo que ele faz é focando na vida eterna. Ele já tem essa ótica. Então, para reforçar essa ideia, Paulo destaca a necessidade de que o nosso corpo humilhado, nosso corpo deteriorado, nosso corpo cheio de doenças, cheio de coisas ruins, esse corpo ele vai ser transformado para se tornar semelhante ao corpo glorioso de Cristo na ressurreição. Ele não chamou os crentes, os filipenses e nós para sermos imitadores de Cristo. Então, se nós queremos ser imitadores de Cristo, significa que nós devemos passar pelos mesmos sofrimentos que Ele, passarmos pela mesma morte que Ele e também sermos iguais a Ele na ressurreição. Então, essa é a motivação. Se nós atravessarmos, se nós andarmos passo após o outro, seguindo o caminho dele, passaremos pelos sofrimentos que ele passou, pelas tentações que ele sofreu, vencendo cada uma delas, passaremos também pela morte, assim como ele passou, e assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Amém. Então, o chamado para seguir Jesus não é um chamado para sofrer à toa, não é um chamado para sofrer em vão. Jesus não chama ninguém para sofrer por ele desnecessariamente. Todo sofrimento, toda angústia que a gente passa por professar o nome de Cristo não é em vão. Lá em Salmos diz que ele recolhe nossas lágrimas no seu odre. Então, cada dor que a gente passa em nome dele tem a sua recompensa. Vai ter a sua vindicação no dia que Jesus voltar. Então, gente, como é que a Bíblia toda descreve a questão do corpo glorificado? Como é que Jó, que foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, como
é que Jó ele enxergava essa questão da purificação? Ó, Jó 19, 25 a 27, diz assim: porque eu sei, meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Olha a esperança de Jó. Com a minha própria pele, com os meus próprios olhos, eu o verei. Eu não vou ver ele dos olhos de outra pessoa, como se fosse possível, né? Eu não vou ver ele pelo que os outros contaram que viram. Eu vou vê-lo pessoalmente. Eu vou vê-lo individualmente. Então, essa era a esperança de Jó. E lá em Lucas 24, 39. Ali é a esperança que Jesus oferece ao ladrão da cruz, né? Ah, não. Olha aí, 24, 39. Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque o Espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Para tirar a dúvida de algumas pessoas que acham que na ressurreição nós vamos virar como se fossem almas, espíritos desencarnados, nós vamos ressuscitar com o mesmo corpo, só que restaurado, sadio, né, completamente diferente. Nós não vamos ressuscitar com o corpo deteriorado com que nós morrimos. Nós vamos ressuscitar o mesmo corpo, mas restaurado. Assim como Jesus ressuscitou. Então, quando Jesus ressuscitou, os discípulos ficaram tocando nele para ver se tinha alguma coisa de especial, alguma coisa diferente. Não. Era o mesmo corpo, só que a única diferença é que não tinha mais as marcas dos açoites, os ossos não estavam quebrados, as articulações estavam todas ok, só tinha a marca nas mãos e no lado, que eram as marcas que Jesus escolheu continuar com essas marcas para servir sempre de lembrança aos salvos, o que custou a salvação deles. Agora, 1 Coríntios 15, do 42 ao 44, é o famoso... ainda não, é o verso 50 a 54, vamos ler já já. Olha aí, 15 do 42 ao 44. Vou ler aqui só o verso. Vou ler aqui do capítulo 15. Vamos ler todos os versos. Não dá tempo não. Dá. Eu quero ler outro aqui, peraí. Deixa esse 42 e 54 como tarefinha de casa. Não, mas leia. Bora ler. Não, vou ler o 20. Tá. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, não tinha razão de a gente estar aqui. Não tinha razão de existir o cristianismo. Por que tantas pessoas deram a sua vida ao longo de 2000 anos, desde Jesus voltou para o céu? Por que tantos mártires foram queimados na fogueira, estraçalhados pelos leões, esquartejados, torados no meio? Por que tanta gente deu a sua vida por algo que não era verdade? Então, por causa do testemunho dessas pessoas ao longo da história, nós temos a certeza que a nossa causa que nós defendemos hoje não é em vão. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, e porque ele ressuscitou, nós estamos aqui, nós temos a esperança de que um dia nós vamos ressuscitar também. E agora nós vamos aí para o verso 50 a 54. Diz assim: com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vou revelar um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos em Cristo, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o corpo mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita:
tragada foi a morte pela vitória. Amém? Amém. Então, relembrando, o que é que Jesus vem transformar no dia da volta dele? 3 coisas. Primeiro, ele vai tirar esse corpo todo deteriorado, todo cheio de doenças, vai nos dar um corpo saudável. Segunda coisa, ele vem para tirar a nossa natureza pecaminosa e nos dar a natureza totalmente celestial. E terceiro, ele vem para tirar a nossa natureza mortal e nos dar a natureza imortal. Então, ele vai nos dar a imortalidade, uma natureza pura e um corpo saudável. Todos essas três bênçãos vai receber tanto os salvos que estiverem vivos, como os salvos mortos que vão ressuscitar nesse dia. Então, ele vai fazer essa mudança total em nós, para então nós sermos arrebatados. Amém? Amém. E Colossenses 3:4 diz o seguinte: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então, gente, e lá em 1 Coríntios 15:26 diz que o último inimigo a ser destruído é a morte, por meio de Jesus. Então, essa é a nossa maior esperança. O cristão, ele vive seus dias, ele faz o que faz, porque ele tem certeza de que isso é o que vai acontecer. O ateu, ele vive um dia após o outro, faz o que faz, porque para ele, quando ele morrer, acabou. Corta pro preto, tchau. Não tem mais nada depois disso. Então é viver de forma desenfreada, fazer o que der na telha, porque ali não tem mais esperança, não tem mais objetivo depois da morte. Mas aqui nós temos um relato de um ateu, que escreveu esse livro aqui, olha, Luke Ferry. O livro é sobre você achar a salvação sem Deus, sem precisar de religião, né? Que superar o medo da morte é a verdadeira salvação. Aí ele reconhece que o cristianismo nos permite não apenas vencer o medo da morte, mas também vencer a própria morte. Olha que interessante. O cristianismo, ele não ajuda você a vencer apenas o medo da morte, mas como vencer a própria morte. Por isso que os mártires iam para a fogueira cantando, por isso que Jerônimo dizia assim, olha, ei, não toque fogo aqui atrás de mim, não, toque na minha frente, porque se eu tivesse medo de estar aqui, eu não estaria aqui. Se eu tivesse medo de morrer, eu não estaria aqui. O verdugo ia tocar fogo na linha atrás dele, ele disse, toque na frente. Pode tocar fogo aqui na frente. Então, o cristão, ele vence o medo da morte e vence também a própria morte. Ele não tem medo de passar pela morte porque ele sabe que um dia, logo depois, ele ressuscita. Então, ao fazermos isso em termos de identidade individual, em vez de anonimato ou abstração, parece ser a única crença que realmente oferece uma vitória definitiva da imortalidade pessoal sobre a nossa condição de mortais. Então, isso aqui foi um ateu que reconhece quanto é benéfico ser cristão. Porque o cristão, ele tem esperança. E a esperança é o que mantém uma pessoa viva. Uma pessoa que não tem esperança, que não tem um norte, que não tem um vislumbre positivo do futuro, essa pessoa está condenada a viver uma vida de incerteza, de dúvida e de depressão. Então, a vida eterna é essencial para a nossa fé. Que a cada dia você possa entender que é um passo a menos para a volta de Jesus. É de cada dia mais perto desse dia. Que nós possamos viver com os olhos fixos lá. E todas as nossas ações na igreja devem ser voltadas para a vida eterna, e não para a nossa vida terrena aqui. Isso aqui vai passar, mas o que vem é eterno e nunca mais vai passar. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pela lição de hoje. Muito obrigado pela esperança que enche nosso coração de alegria e de certeza. Sim, e pedimos, Senhor, para que essa verdade, que essa certeza da tua volta possa ser a motivação maior para tudo que nós fazemos por ti. O desejo de te ver face a face, o desejo de te encontrar e de te conhecer como tu és. Que essa, Senhor, possa ser a tônica dos nossos sermões, a tônica da nossa vida espiritual, para que nós nunca possamos desistir dessa caminhada. Fica conosco. Agora abençoe o estudo do livro, ouço pedir mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, gente, tem aqui 2 tempos. Tem um